paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala Denão para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, ó, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda a vinheta. A paz de Cristo, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da EBD. Deus abençoe a vida de todos vocês. Estamos aí chegando ao final de mais um trimestre abençoado. Glórias a Deus por isso. Deixa eu dar aqui alguns avisos. Eu tenho os grupos de professores de EBD no WhatsApp, onde a gente compartilha material em PDF, aulas, revistas e conversamos com professores do Brasil e do exterior. Quando você pedir para entrar no WhatsApp, que o meu número está na descrição dos vídeos, você coloca lá, irmão, paz, tudo bem? Sou fulano de tal. Coloca teu nome, coloca o estado de onde você fala e qual a classe para a qual você deseja participar dos grupos da EBD. Tá certo? O outro aviso está aqui nas minhas mãos, ó. Está aqui a caneca do canal Fala Denão. Eu frequento a maior e melhor escola do mundo, Escola Bíblica Dominical. Quem faz cresce, tá certo? Essa é a primeira caneca do nosso canal e esse material é importante porque nos ajuda, nos dá estrutura para fazer esse trabalho que é muito importante, mas que tem custo para fazer esse trabalho. Então, nos ajude adquirindo estas canecas, que com certeza nos ajudará muito e vai ser uma recordação personalizada aí do nosso canal para você. Chama a gente no WhatsApp, a gente combina a entrega pelos correios e tal. Outra coisa é o nosso livro que nós estamos lançando, 10 apps para conexões abençoadas. Irmãos estão comprando para dar aí para os seus adolescentes, para sortear para os seus adolescentes. É um livro que fala de relacionamentos. Não é um livro para ensinar a namorar, mas para ensinar a ter vida com Deus, para viver bem consigo mesmo, valorizar a si mesmo, para proteger o seu coração, não é? E para obedecer pai e mãe. É um livro que fala sobre oração, leitura da palavra de Deus. Aqui tem o desafio dos 10 minutos que ensina o pessoal a orar todos os dias. 10 minutos orando, lendo a Bíblia, cantando. 10 minutos é o desafio dos 10 minutos, para que todos os dias as pessoas passem 10 minutos orando. Enfim, é um devocional na presença de Deus. Então aqui eu falo sobre o coração, falo sim sobre namoro, falo sobre sexualidade, tá bom? Esse livro eu já estou mandando para diversos estados do Brasil, para o exterior. Vai ser um prazer também. Aí na descrição dos vídeos, chama a gente no WhatsApp. E isso tudo ajuda-nos a dar maior estrutura aqui para esse trabalho. Lição 13, classe D, juvenis. Justificação é o tema da lição 13. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito interessante. Romanos 5:1. Temos paz com Deus. Por quê? Porque o pecado nos tornou inimigos de Deus. Bom, os objetivos: conceituar justificação, diferenciar o termo justificação de redenção, regeneração e santificação,
e apontar os efeitos da justificação na vida do homem. Deus, porém, quis, através dele mesmo, declarar aos seus olhos sua justiça sobre o pecador arrependido. O efeito disso é que, uma vez declarado justo pela ação do Espírito Santo, a paz de Deus invade a alma do regenerado, fazendo-o viver um novo tempo na dimensão da graça de Deus, cheio de alegria. Como eu tenho dito, isso aqui é teologia pura, o que estamos estudando neste trimestre, como tem sido todas as lições da classe de juvenis. E hoje nós vamos falar sobre justificação, que é um dos aspectos da salvação muito importante, e é muito importante que nesse trimestre nós façamos um quiz, uma dinâmica, uma gincana que traga toda a lição à memória dos alunos, porque isso aqui é aula de teologia, e não é aula básica não, isso aqui são coisas profundas, não é? E se perder um desses aspectos, a compreensão da salvação fica limitada. Então é muito importante que a gente faça um resumão de tudo isso aqui. Eu vou preparar isso, e se alguns irmãos quiserem preparar também, me mandar, a gente junta tudo e faz um provão, vamos dizer assim, alguma coisa parecida. Eu tenho como fazer as perguntas, mas eu tenho dificuldade em como organizar. Se alguém já organizou aí um provão na sua igreja, manda as ideias para a gente que nós vamos fazer. Tem muita gente boa aí. Deus nos declara por meio de Cristo justos diante dele. E tudo que cabe a nós fazer é crer, porque não há mais nada que possamos fazer, pois o sacrifício de Cristo é perfeito e completo. Este aspecto da salvação, a justificação, é extraordinário, pois como condenados merecemos o inferno, mas ele nos declara inocentes para termos acesso a ele novamente. Então, vamos ver o que é a justificação e vamos ver o que isso representa para todos nós. Um pouco de história, tópico 1 aqui. A reforma protestante e a justificação. Nós estudamos sobre história da igreja na classe de adolescentes, então nós falamos sobre reforma protestante. A igreja católica entre os séculos XV e XVI viveu talvez os seus mais sombrios dias. Nesse período a igreja fazia a venda, por exemplo, de indulgências, papéis assinados pelo Papa Leão X, com um espaço em branco para a colocação do nome da pessoa beneficiada, com a promessa de que ao comprá-las, a pessoa receberia o perdão de determinados pecados, inclusive depois de sua morte, para diminuir o tempo da alma no purgatório. O objetivo maior dessa prática era conseguir dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Então, a Igreja Católica, a Igreja, né, no século XV e XVI, ela passou por esse turbilhão de discussões e de desvios na sua conduta, e essa era uma das coisas que causou muitos prejuízos à igreja, né? Então aqui a lição coloca a questão da venda de indulgências, que era tipo um documento que era emitido pela igreja, colocava-se o nome e a pessoa pagava, e isso simbolizava que ela passaria menos tempo no purgatório, que é aquela doutrina de que a alma da pessoa quando morre vai para um lugar para ser purificada, e aí depois ela vai para o céu. Então, para que essa alma ficasse pouco tempo no purgatório, e para que essa alma tivesse direito a entrar no céu, então a pessoa pagava ali um documento. Então, imagine uma situação em que as pessoas têm que pagar para entrar no céu, pagar para a sua salvação. Isso é completamente contrário à palavra de Deus. E isso só teve êxito porque as pessoas não compreendiam a palavra de Deus. Vale lembrar que a Bíblia, na sua maioria, estava traduzida em latim, não tinha a Bíblia na mão de todas as pessoas, a Bíblia estava traduzida no latim, só o Papa e padres tinham a Bíblia nas suas mãos, então era fácil manipular as pessoas, tá? Então é muito importante que nós gritemos isso de uma maneira bem alta, bem sonora,
Porque mesmo entre nós, há pessoas que acham que salvação é alguma coisa que eu faça, que eu tenho que fazer algo para ser salvo. Mas salvação não é o que eu faço ou deixo de fazer. Salvação é exclusivamente o que Cristo fez por nós. Dentro desse momento que a igreja estava vivendo, então vai acontecer a reforma protestante, tá certo? E o nome que vai surgir aqui na história é Martinho Lutero, que escreve as 95 teses. Então, é muito importante nesse domingo, o que o professor pode fazer? Ele pode pegar, imprimir essas 95 teses e levar para a sua sala e colocar na parede, ou quem sabe, na porta, né? Na porta da sala de aula. Então, quando os alunos forem entrar, eles vão deparar com essas teses lá na porta. Vamos fazer isso? Faça isso e mande fotos. Eu vou fazer isso na minha classe e vou colocar fotos aí para vocês. Então, Martinho Lutero, um estudioso da palavra de Deus, no dia 31 de outubro, ele afixa na igreja de Wittenberg as 95 teses. Dessas 95 teses, o resumo delas são chamados das 5 solas. Tá? Os 5 solas da reforma protestante. Só a graça, só a fé, só Cristo, só a Escritura e somente a Deus a glória. No material em PDF, eu tenho aqui o resumo destas 5 solas. Então, só a fé, tá bom? Então, na cruz os pecados dos homens foram lançados sobre Cristo, cumprindo assim a justiça de Deus. Este é um ato de graça, por meio do qual Deus perdoa todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, e nos declara como justos diante de si, sendo suficiente a justiça de Cristo a nós imputada e recebida somente pela fé. Tá? Então, é só pela fé que nós somos salvos. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. A fé não é a causa, é o meio pelo qual nós alcançamos, nós recebemos a salvação. É aquilo que eu costumo dizer, a fé é o copo pelo qual a gente bebe a água da salvação. Só Cristo, então a igreja se colocava na época como maior autoridade sobre tudo e sobre todos. Então ele vai debater isso dizendo que não, é só Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, é o cabeça de todos os crentes, é o cabeça do seu povo, porque foi ele que nos justificou, foi ele que nos colocou diante de Deus. Só a Escritura, a autoridade papal era colocada acima das Escrituras. Então a Bíblia volta a ser o referencial de regra de fé e prática, e para isso, a partir de então, a Bíblia começa a ser traduzida para outras línguas, para que as pessoas pudessem ter este livro sagrado na sua língua nacional, na sua língua de origem. Só a graça, tá certo? Então, a salvação é graça, não é algo que eu faça. Não é? Então não tem pagamento de indulgência, não tem penitência, não é as regras da igreja, não é? Eu obedecer às regras da igreja, né, me torna mais santo do que o outro, me faz mais merecedor do que o outro. Ah, seu pecador, você já conheceu pessoas que têm orgulho da própria santidade? Quando é que a gente tem orgulho da nossa santidade? É quando a gente olha com nojinho para alguém que age diferente de nós. É quando a gente não aceita a identidade de uma outra igreja, uma outra denominação, outro crente, porque lá eles fazem algo que nós não fazemos, a gente se sente melhores do que eles. Isso é ter orgulho da própria santidade, e orgulho é pecado. Então, é só a graça, é o que Jesus fez. E só a Deus a glória. Tá? Então a honra, a glória e louvor só pertence a Deus. Quando o clero da igreja, quando a liderança da igreja começa a trazer para si, para
perdão de pecados tem que falar com a gente, a penitência aqui é com a gente. Olha, para entrar no céu, a questão lá do purgatório para aliviar, tem que falar com a gente, vem cá, que a gente vai dar uma aliviada. Eles estão se colocando como intermediários entre Deus e os homens. E a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo justo. Então, e eles estão também trazendo para si algo que não é deles, uma glória, uma importância que eles não têm. Afinal de contas, também são carentes do perdão de Deus, né? Então só a Deus a glória, tá certo? Então foi as 5 solas o resumo do que gerou a reforma protestante, do que promoveu, do que provocou a reforma protestante. Então só graça, só fé, só Cristo, somente as Escrituras e somente a Deus toda a glória, tá? Isso ele entrou em choque com a Igreja Católica, ele não queria, né, criar uma outra igreja, mas isso acabou gerando o protestantismo do qual nós fazemos parte, tá certo? E isso tem a ver com a nossa história de igreja e porque nós chegamos até aqui. Bom, e exatamente tem a ver com justificação, tá certo? Que é o que nós vamos entender agora. Justificação, pensando na justificação. Você foi intimado para uma audiência, há um processo judicial e você é o réu. No dia do julgamento, lá está um juiz que se chama Deus, o promotor. Então, aqui o que você pode fazer? Você pode adiantar a dinâmica, tá? A dinâmica está no material em PDF. No finalzinho do material tem lá a dinâmica escrita. Aqui no segundo tópico, você pode lecionar o segundo tópico já fazendo a dinâmica, que na verdade é um teatro que você vai fazer. Então, você vai colocar lá você vai escolher lá um aluno, 4 alunos você vai escolher, você vai pegar papéis, numa folha de papel você vai escrever o nome réu, tá? Para cada aluno, então todos os alunos vão ter uma plaquinha assim na sua frente, réu, e embaixo você escreve Romanos 3:23. Um papel você escreve o nome acusador e você vai selecionar, então, aí 3 alunos que vão fazer um trabalho. Então todo mundo é réu, mas 3 alunos, um vai ser acusador, outro vai ser o advogado de defesa e outro vai ser o juiz. E um papel você vai escrever: eu declaro o homem inocente, pois foi justificado por Jesus. Então, 4 alunos vão representar o réu, o acusador, o advogado de defesa e o juiz. Os outros vão receber e ficar com esse papel escrito réu. E atrás está o versículo de Romanos 3:23. Um aluno vai apresentar o acusador, acusando o homem de seu pecado. Tá? Então é exatamente o que ele está falando aqui. Ele vai acusar o homem de seu pecado. É o tópico 2. Você pode fazer isso já introduzindo o tópico 2. Tá? Então, um aluno com a placa do acusador vai chegar e acusar um homem de seu pecado. Então, você manda textos para ele, já manda agora já essa dinâmica aqui para ele assistir, para ele ler, e já quem for o acusador já manda lá para ele, ó, Gênesis 3, 7 e 8, quando o homem pecou, se distanciou de Deus, se escondeu de Deus. Isaías 59, 2, os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus. Romanos 3, 23, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então, com esses argumentos, ele vai chegar ali e falar assim, olha, tá aqui, eu estou apresentando esse homem, ele pecou, esse homem que ele vai apresentar são todos os outros alunos que estão com a plaquinha réu. Ele pecou, merece ser condenado, merece o inferno, ele tem que detonar o homem mesmo. Bom, aí entra o outro aluno com papel de advogado, claro, representando Jesus, que esse daí vai defender, vai dizer realmente o homem pecou, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sou esta pessoa que morreu para a salvação deste homem. Eu morri no lugar dele. Eu já paguei a sentença dele. Eu já paguei a pena dele. E por isso eu fiz tudo isso para que o homem possa ser perdoado. Então, nesse momento, aquele aluno que representa Deus, que representa o juiz, ele vai, então, olhar as provas, faz aquela encenação, né? Olha para o acusado, olha para o acusador, olha para o advogado de defesa, no caso de Jesus, e diz o seguinte: eu declaro o homem inocente,
porque ele já foi justificado por Jesus, certo? Então você faça isso e você já estará então dando aí toda a sequência do tópico 2. Enquanto você faz isso, eles já vão entender. Entendendo a justificação. A justificação é um dos aspectos da salvação. O termo utilizado por Paulo é muito usado no meio judicial. A justificação de fato é declarada através de uma sentença feita pelo próprio Deus. A justificação não declara que o homem nunca cometeu pecado, mas que a justiça de Deus está cumprida e que por isso o pecador é constituído justo. A justificação é mais que um mero perdão. O criminoso perdoado ou anistiado continuará criminoso, mas se Deus o justificar, ele se tornará justo. A justificação é obtida única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Então, é muito interessante que eles entendam esse aspecto da salvação. É ser declarado justo, tá certo? Isso aqui é muito interessante, porque, veja, no nosso sistema penal, um criminoso que seja condenado, que pague a pena, ele continua criminoso. E mais do que isso, ele tem a sua ficha criminal para sempre no sistema. Mas aqui, através da justificação e do sangue de Cristo, não é? Ou através do sangue de Cristo vem a justificação. Nós somos declarados inocentes. Inocentes por quê? Inocentes porque a pena, a culpa do pecado, a condenação, Cristo pagou a sentença. Ele pagou em nosso lugar. Então nós somos declarados inocentes. E somos declarados também justos. Por quê? Porque agora nós vamos viver uma outra vida. Estamos sendo transformados. Somos justificados por meio de Cristo Jesus. Diferenças. Então você vai ter aqui, diferença entre justificação e redenção, justificação e regeneração, justificação e santificação. Isso aqui dá um trocadilho de perguntas e respostas maravilhoso. No material em PDF eu nem escrevi nada, eu deixei em branco para você levar para a sala de aula, imprimir e levar para a sala de aula para que eles escrevam na lousa ou na folha mesmo as diferenças. Justificação e regeneração. Isso aqui, irmão, vale tudo. Vale você tirar foto da capa da página aqui da revista e mandar para eles. Enfim, vale a participação de todos eles nisso aqui. E aqui o último tópico, efeitos da justificação. 3 são os efeitos da justificação: paz com Deus, entrada na graça e alegria. Como ter paz se há inimizade? A Bíblia diz em Tiago 4,4 que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então o homem é inimigo de Deus. Tanto é, repito, Adão pecou, se afastou de Deus, se escondeu de Deus. Isso é inimizade. Deus, ao declarar a justificação do pecador, concede-lhe o perdão de pecados e, portanto, a salvação de sua santa ira. Por isso que agora temos paz com Deus. Aquele relacionamento iniciado no Éden, quando Adão e Deus se encontravam e interagiam abertamente, tá certo? Ele volta a acontecer, ele volta a fluir por meio do sangue de Cristo. Porque por meio do sangue de Cristo, o acesso, o caminho está livre, porque a ira que causava a inimizade foi retirada através do sacrifício de Cristo. Entrada na graça. Não é? Então todas as pessoas estão debaixo da graça comum de Deus. Senão Deus já tinha exterminado tudo. Mas a graça que ele fala aqui é o novo modo de viver, movido pelo favor especial de Deus. É andar com Deus, é andar com o Senhor. Então nós temos entrada a esta graça, nós podemos andar com Deus a caminho da salvação, no caminho da salvação. E a alegria, o Espírito Santo, com a justificação do pecador, enche-o de alegria,
pela esperança de um dia viver na glória de Deus. Então, se a ideia era que no momento sem Deus, a Bíblia diz que o homem é filho da ira, o homem está debaixo da ira de Deus. Então, quando a pessoa se converte ao Evangelho e compreende o Evangelho, e que, portanto, o seu destino eterno foi mudado por causa de sua decisão de se entregar para Cristo, então o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele derrama em nós a sua alegria, o óleo da alegria. Por quê? Porque agora nós temos certeza de que, porque ele vive, posso crer no amanhã, tá certo? Então o nosso futuro, o nosso destino eterno é mudado por meio do sangue de Jesus. Isso também é efeito da justificação. Amém, meus irmãos? Que bênção! Estamos aí. Deixe o seu comentário, o seu like é muito importante e especial. Inscreva-se no canal, mande essa aula para todo mundo. Entre nos nossos grupos de WhatsApp, tá certo? Nome, estado e qual classe você pertence. E vamos juntos nesse trabalho maravilhoso, terminando este trimestre, mas já ansiosos e já naquela alta perspectiva, porque tem muita coisa boa de Deus vindo aí no próximo trimestre também. Forte abraço, boa semana, Deus abençoe tua casa, teus sonhos, teu ministério, tua família, teus negócios, e até domingo que vem.